Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Robert. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Universidade da Engenharia Civil. Quero pedir que você se inscreva nas minhas redes sociais. Também quero pedir que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês ficarem informados quando eu postar um vídeo novo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver aqui hoje o vetor unitário. E em aulas passadas a gente já viu o que seria esse vetor unitário, né, na teoria, mas agora vamos tentar colocar ele de uma forma assim mais prática. O que seria esse vetor unitário? É simplesmente um vetor que, se você medir esse vetor com a régua, vou dar um exemplo assim, você vai encontrar uma unidade. Então, vamos lá. Supomos que a gente tem esse vetor aqui. E como já aprendemos a identificar o vetor, esse vetor aqui ele está com uma coordenada x igual a 1 e uma coordenada y igual a 0. Ou seja, ele saiu daqui, uma unidade, e nem subiu nem desceu nenhuma. Então ele permaneceu aqui, ou seja, o vetor está nesse ponto aí. Então, esse ponto é o ponto 1 e 0. Então, tendo o vetor aqui 1 e 0, para me descobrir qual é o comprimento do vetor, é só eu achar o módulo desse vetor. E como já vimos em aulas anteriores, para a gente achar o módulo é só a gente pegar aqui o valor de x e elevar ao quadrado e o valor de y e elevar ao quadrado, né? Então está aqui. Fazendo isso, a gente tem aqui raiz de 1, o resultado, que é igual a 1. Ou seja, esse vetor aqui, ele possui um comprimento 1. Isso aí fica fácil de a gente identificar, né, na reta aqui, que ele saiu de 0 e foi para 1, ou seja, uma unidade só. Porém, haverão casos como esse aqui do vetor verde, que é o vetor U, a gente vai chamar de vetor U, que ele a gente não tem certeza se tem uma unidade, né? Agora a gente comparando o azul com o verde é muito maior, né? Então, se o azul ele tem uma unidade, o verde com certeza não vai ter. Então, vamos ver. Agora vamos comprovar fazendo os cálculos, né? Qual é o módulo desse vetor. Então, a gente percebe aqui, ó, fazendo a projeção, né? A gente percebe que aqui esse vetor ele é definido pelos pontos 2 para x e 2 para y, né? Logo, a gente tem aqui o vetor 2 e 2. E tirando o módulo dele, né? A gente encontra aqui, fazendo o cálculo, né? A gente encontra 2 raiz de 2. E só para ficar bem claro aqui, quando a gente pega aqui raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2, como é que a gente encontra isso aqui? Simplesmente a gente fatora. A gente pega o 8 aqui, divide pelo menor divisor possível, né? Assim, depois do 1, né, que é o 2. É o chamado MMC. 8 dividido por 2 vai dar 4 aqui. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, 2 está aqui, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Logo, você tem aqui o quê? Como resultado, 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 ao cubo. Ele também não pode ser escrito como 2 vezes 2 ao quadrado. Porque aqui, isso aqui equivale a 2 vezes 2, né? E você tem esse 2, aí ficaria do mesmo jeito, né? 2 vezes 2 vezes 2. Logo, a gente pode reescrever isso aqui, ó, da seguinte forma. A gente diz que raiz de 8 é igual a raiz de 2 vezes 2 ao quadrado. E quando a gente tem a multiplicação aqui dentro da raiz, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode separar em duas. Ó. Então, a gente tem aqui raiz de 2 vezes 2 ao quadrado. Aí aqui a gente já pode cortar aqui o 2 com a raiz. Aqui a gente não pode, né? Porque aqui é como se fosse 1. Então, isso implica que a raiz de 8 vai valer 2, né? Que isso aqui, quando eu cortei aqui, saiu da raiz, né? 2. Raiz de 2. Então, está aqui. Mostrado como é que faz. Se aqui fosse outro número, 10, aí faria da mesma forma. Aí encontraria uma simplificação, né? Aqui dessa raiz. Então, encontrado aqui esse 2 raiz de 2, achamos que esse comprimento é 2 raiz de 2. Ou seja, esse vetor aqui ele não é unitário. Porque se ele fosse unitário, ele teria o comprimento 1. Agora nós vamos ver assim, ó,
o vetor unitário ele só precisa ter comprimento 1. Então, não importa se ele está nesse sentido aqui, pode ser ele está nesse sentido, para baixo, qual sentido for. Se ele tiver o comprimento igual a 1, ele é unitário. Então, perceba aqui que tem esse vetor aqui, ó. Aqui também é unidade, ó. Perceba que mesmo o vetor estando no sentido contrário, ele tendo unidade, ele é unitário. Tá aí. Então, eu coloquei vários exemplos aqui para não restar dúvida, né? Em praticamente várias direções aqui. Então, vamos falar agora de versor. E o versor ele parece muito com o vetor unitário. Então, vamos fazer uma distinção entre um e outro, né? Porque tem uma leve sutileza entre um e outro. É porque o vetor unitário ele tem o módulo 1, como a gente já viu, né? É simplesmente um vetor que ele tem um comprimento 1. Porém, o versor é um vetor, porém orientado. Perceba aí a diferença? Um só precisa do módulo, né? Se eu tenho aqui o vetor unitário, ele só precisa do módulo, ou seja, só do comprimento. Agora, quando eu falo em versor, eu preciso também de uma orientação. E quem é que vai dar essa orientação? É um vetor. Vamos lá, vai ficar bem fácil de entender. Eu tenho esse vetor aqui que foi o vetor anterior que a gente viu, né? Que ele é o vetor 2 e 2. E se eu achar o módulo dele, eu encontro 2 raiz de 2, que é o que a gente fez anteriormente. Porém, esse vetor ele não é maior que 1? Sim, né? Então, ele tem uma mínima parte com o módulo 1 aqui nele, né? Logo, a gente tem que descobrir que vetor é esse, ou seja, é o vetor que a gente está em estudo, né? Uma partezinha dele, ou seja, uma unidade desse vetor. Então, enquanto o vetor unitário é apenas um vetor com módulo 1, o versor é uma parte de um vetor, ou seja, é uma unidade de um vetor. Então, está aí a sutileza. Mas aí, como é que a gente faz para a gente encontrar aqui um versor? Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Simplesmente, o versor ele é o próprio vetor dividido pelo seu comprimento. Então, a gente tem aqui a fotozinha, né? Tem o versor, que é igual a o vetor sobre seu módulo. Ainda aqui eu coloquei até uma figura aqui para poder ficar fácil de memorizar. Aqui tem o vetor e aqui o comprimento do vetor. Logo a gente pega o vetor, divide pelo seu módulo. A gente vai aqui separar, né? Isso aqui é a mesma coisa que se a gente tivesse 1 sobre 2 raiz de 2 vezes o vetor. Ou seja, é multiplicação por um escalar que a gente aprendeu na aula, em uma das aulas anteriores, né? Então a gente vai colocar um para cá e outro para lá. Logo vai dar isso aqui, né? Então, recebemos aqui como resultado que o versor, ou seja, a unidade desse vetor tem as coordenadas 1 sobre a raiz de 2 para x e 1 sobre a raiz de 2 para y. Mas como é que a gente vai comprovar que esse versor ele realmente é um vetor unitário? A gente vai tirar o módulo dele, né? A gente vai encontrar o módulo dele. A gente pega aqui o versor, coloca esse aqui é o valor em x, né? Como a gente já viu. A gente coloca aqui. Esse aqui é o valor em y. A gente coloca aqui. E temos como resposta 1. Logo, esse vetor ele é unitário. E ao mesmo tempo, como a gente já viu, né? Ele tem a mesma orientação que a gente pegou o vetor e dividiu pelo seu comprimento. Então a gente pegou um vetor e aí a gente descobriu a menor parte desse vetor. Ou seja, ele, além de ele ser unitário, ele está orientado. Ou seja, ele é um versor. Essa partezinha aqui, né, é o versor do vetor. Entendeu? Então é basicamente isso, para não restar dúvida. Por isso que eu estou enfatizando tanto. Então esse ponto aqui, esse pontinho aqui, ele é representado pelas coordenadas 1 sobre raiz de 2 para x e 1 sobre raiz de 2 para y. Tá aí. Enquanto esse aqui está representado pelas coordenadas 2 e 2. Agora vamos para um teste aqui, para ver se vocês entenderam mesmo. É um desafio. Se eu tenho esse vetor, ele é unitário? Então, como é que a gente faz para descobrir se é um vetor unitário? A gente simplesmente tem que descobrir qual é o comprimento desse vetor. Como é que a gente descobre qual é o comprimento desse vetor? Simplesmente a gente acha o módulo desse vetor. Aí é só colocar na fórmula, né? Que é x ao quadrado, y ao quadrado. E aí a gente substituindo aqui os valores e fazendo o cálculo, né?
a gente encontra que o módulo desse vetor é igual a 1. Ou seja, a resposta é sim, esse vetor é unitário, porque ele tem comprimento 1. Agora nós vamos ter esse outro exemplo aqui, onde ele dá um vetor, ele quer que encontre o versor. Então, como a gente já viu, para a gente encontrar o versor, que é uma unidade de um vetor, ou seja, tem esse vetor, que é, agora a gente está representando ele como 1 e 2, né? 1 para x, 2 para y. Logo, a gente quer saber essa partezinha aqui do vetor, esse versor dele, está em que coordenada, né? Então a gente faz só, a gente pega o vetor e divide pelo seu módulo. Então a gente vai encontrar o módulo aqui, né? A gente pega o vetor, coloca o valor em x aqui, o valor em y aqui, e aí a gente vai encontrar que é igual a raiz de 5, ou seja, o vetor tem as coordenadas 1, 2, e o módulo, ou seja, o comprimento desse vetor é raiz de 5. A gente separa as informações aqui. Agora a gente pega que o versor é o vetor sobre seu módulo, seu comprimento. A gente faz o cálculo que a gente fez anteriormente, né? Separa um para cá, para x, e outro para cá, para y. E encontramos que o versor desse vetor é dado nessas coordenadas, ou seja, ele anda 1 raiz de 5 para x e 2 raiz de 5 para y. Então, ele está nessa coordenada aqui. Que está aí, ó. E a gente percebe que ele tem o módulo 1, que se a gente tirar a raiz aqui, a gente vai encontrar que ele tem o módulo 1. Então, como a questão pediu para a gente encontrar o versor, então a gente faz aqui esse cálculo simples, né? Pega o vetor, divide pelo seu módulo e encontra o resultado. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da aula, não se esqueça de se inscrever no canal, Dá um like no vídeo. me seguir nas minhas redes sociais. E se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Então é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!